Boa tarde, Franciane. Glaucia Narciso já chegou na sala. Já já convido nossa colega para começarmos o nosso bate-papo, que pela quantidade de material que ela pediu, vai ser 2 horas de live. Poliana, Francisco, chegando na sala, Valcivan, guardando nossa colega chegar, Glaucia Narciso, Rosângela, boa tarde, seja bem-vinda. Não diga Chega. Boa isso. tarde. Boa tarde. Olha, pela quantidade de material que você me mandou separar aqui, eu acho que a gente vai encerrar uma live e entrar na outra, né? Serão 2 horas, eu tô achando, que é muita coisa. Não, vai ser Não? rapidinho, é só uma apresentação básica. Pronto. Estamos aguardando algumas pessoas já entrando na sala. Daqui a pouquinho a gente começa. Hoje vamos falar sobre avaliação neuropsicopedagógica, onde Glaucia Narciso, que é psicopedagoga, que é docente da Mais Estímulos, que trabalha com formação, com pós-graduação, vai falar um pouquinho sobre avaliação, não vai falar total a avaliação, porque são muitos itens e é bem extenso, mas vai falar o máximo que puder, tendo como objeto de mediação para esse processo de avaliação o uso de recursos lúdicos. E aí a gente traz diversas possibilidades de recursos, de jogos educativos. É lógico que você pode também optar por outros, mas esses que a gente trouxe são indicações que a Glaucia traz para esse processo de avaliação acontecer. Lembrando que a gente vai trabalhar essa avaliação focando na criança e no adolescente, daí a importância desse recurso lúdico como elemento de atração, como elemento de conquista, para que o processo possa acontecer. Glaucia, seja bem-vinda mais uma vez, seja bem-vinda a esse espaço de disseminação de conhecimentos, onde eu, professor Wilson, pela Mais Estímulos, sempre trago aqui alguma temática que seja relevante à formação dos nossos colegas profissionais da educação, da saúde, pais, familiares, cuidadores. Se apresente, Glaucia, e pode iniciar, porque a tarde vai ser longa. Primeiro, obrigada, né, por confiar nessa, digamos assim, nessa conversa que a gente sempre tem de estar disseminando conhecimento com os nossos alunos, com o público em geral, né, as pessoas que precisam e querem, né, algo mais para acrescentar à própria formação, até a própria vida profissional também. Sou eu que agradeço de estar aqui com você e com todo mundo que está aqui na sala, né? Entrando aí, tem tá um monte de gente entrando na sala. E se não fosse você, eu jamais participaria de um negócio desse, né? Porque você sabe, né? Como é o meu negócio com as Com as tecnologias. tecnologias, é. Glaucia, Bom, a gente, você já me apresentou aí. a gente fez uma live acho que há uns 2 dias atrás e a gente usou esse material, né, como apresentação para observação diagnóstica e avaliação. Eu não sei se você vai seguir esse material ou vai apresentar outro processo de avaliação. Mas fique à vontade, pode começar. Conforme você for trazendo os itens de avaliação, você vai me dizendo qual o jogo que você quer que eu mostre e eu vou fazendo aqui, mostrando os jogos, só assim, ó, né? Você vai fazer assim. A gente vai combinar assim, eu vou falar um pouquinho da avaliação, do passo a passo, aí a gente começa já Pronto, fica à apresentando. vontade. Como eu não sei a sua organização Não, a aí, tarde, você vai puxando. a aula é sua, você vai conduzindo, eu vou só mediando. Vai levantando o joguinho e a gente já vai falando, tá Pronto, tá bom? ótimo. Ai, meu Deus, vamos lá. Olha só, tem gente rindo da minha risada. Pode um negócio desse? Ela é sua O marca. Wilson já me apresentou aí, né? Vocês já estão já. O pessoal que está seguindo a gente já está conhecendo um pouquinho de quem é a gente, né? O Wilson já falou, minha formação base é pedagogia, especialização em psicopedagogia e docência no ensino superior, mestrado e doutorado na área de ciência da educação. Mas isso é só para a gente fazer uma apresentação breve. Hoje a gente vai estar falando de avaliação neuropsicopedagógica. Antes mesmo da gente falar da avaliação, a gente tem que dizer o que é a neurociência, aliás, a neuropsicopedagogia, né?
A neuropsicopedagogia é uma ciência que tem como embasamento a psicopedagogia e a neurociência, por se tratar de uma área transdisciplinar que se preocupa em estudar o sistema nervoso com enfoque no processo de aprendizagem e seu funcionamento. Por que sistema nervoso? Porque ela lida com o processo de entendimento de como o cérebro aprende, né? A partir das funções executivas. Então, nosso foco na neuropsicopedagogia é exatamente esse. E aí, essa neuropsicopedagogia, ela atua no campo clínico, institucional e hospitalar. E esse atendimento, ele pode ser individual, pode ser grupal, isso vai variar de acordo com a área que você escolhe para atuar, né? E a avaliação neuropsicopedagógica, ela vai ter como base exatamente o foco, vão ser as funções executivas. Então, o trabalho do neuropsicopedagogo, ele vai ter como base várias ciências, ele vai se apoiar em várias ciências, daí a importância de uma equipe multidisciplinar, né, dentro dessa avaliação neuropsicopedagógica. O neuropsicopedagogo vai fazer a parte dele, essa avaliação diagnóstica, digamos assim, mas a gente vai estar trabalhando com um grupo de profissionais também que nos contribuem muito para a nossa prática, né? O terapeuta ocupacional, né? O psicólogo, o neurologista, né? O psicomotricista, e daí são vários os profissionais que podem estar contribuindo conosco dentro dessa avaliação neuropsicopedagógica. Então, é muito importante que a gente entenda a importância desse trabalho multidisciplinar, porque quando a gente fala aqui em avaliação neuropsicopedagógica, ela não é algo fechado. A gente precisa, sim, se apoiar em outras ciências, né, e também em outras profissões que contribuem muito para o nosso entendimento do processo de aprender, do processo de cognição, do sujeito que nos procura, né? Então, as competências do neuropsicopedagogo, dentro da profissão dele, são avaliar o indivíduo, né? Intervir, criando estratégias para, digamos, otimizar o quadro em que ele se encontra, né? Acompanhar e orientar esses estudos a partir de estratégias metacognitivas. Por isso que a gente fala muito da importância dessa ludicidade, da utilização desses jogos dentro dessa avaliação, e também elaborar, de certa forma, um parecer diagnóstico a partir do momento que a gente faz uma avaliação. Não é um diagnóstico, é um parecer, né? Não é um diagnóstico, porque quem fecha o diagnóstico é o profissional habilitado para isso, mas quando a gente faz uma avaliação diagnóstica, a gente tem ideia, né, a partir dos instrumentais que a gente utiliza, a gente levanta a hipótese do que pode ser realmente a dificuldade que aquele sujeito está apresentando. Então, para isso a gente tem que entender qual a relação do sistema nervoso com a aprendizagem. E a base para tudo isso começa a partir das células nervosas, que são os neurônios, né, que realizam as sinapses, que é a comunicação entre esses neurônios, levando e trazendo informações a partir do processo estímulo-resposta. Porque para a gente aprender, a gente precisa de uma estimulação. E a partir dessa estimulação, a gente vai dar uma resposta que poderá ser positiva ou muitas vezes negativa, mas também que pode ser uma resposta leve, moderada, diante daquilo que você está utilizando. Então, essa relação do funcionamento neuronal com a aprendizagem é fundamental. Porque quando a gente não tem digamos assim, quando a gente tem uma disfunção neuronal, uma disfunção no córtex e algum dos córtex, ou seja, que são as áreas responsáveis pelos nossos aprendizados, né, a partir dos nossos canais, das nossas vias sensoriais, aí a gente tem que estar identificando que disfunção seria essa e como a gente trabalhar essa disfunção, digamos assim, né? Isso mesmo. E aí o músculo, ele é sensacional para ativar essas células neuronais. Pronto. Né? Cláudia, você tocou num ponto bem interessante, só te interrompendo, que é a metacognição. A gente tem sempre a preocupação de querer ensinar, de querer trabalhar com estratégias de intervenção, que o aluno aprendeu a ler, a escrever,
mas muitas vezes, dependendo dos prejuízos neuronais que ele tem, em especial neurônios espelhos, né, que faz com que ele imite, apenas representando a ação mecânica do outro, para mais tarde interpretar que é a metacognição. Nós temos pessoas que, independente da condição diagnóstica, elas conseguem ler, mas não conseguem interpretar. Ou uma mesma palavra que tem diversos significados, dependendo do contexto, é compreendido sempre ao pé da letra, como autista, alguns TDAHs, algumas pessoas com dislexia e com outras condições. Por isso que é importante essa ampliação, a partir da observação na avaliação desse repertório. Outro ponto interessante que eu queria frisar é que, assim, eu passei 23 anos avaliando dentro do atendimento educacional especializado, pelo Estado. E muitas vezes a gente quer, naquele primeiro momento, quer fazer aquela avaliação inteira. E eu gosto sempre de frisar isso. Esse primeiro momento, ele é triagem, ele é sondagem, ele é só uma observação para você ver o que é emergencial. A avaliação, ela é processual, né? Então, nesse primeiro momento, eu não tenho que me deter no passo a passo da avaliação. Assim que o aluno chega, o paciente chega, você, nos primeiros momentos de conversa com ele, já sabe em que você vai investir mais. Porque, ele tem dificuldade mais nisso. Você já percebe quais são os caminhos para você investir e você começa a observar mais isso, para posteriormente você investir de forma mais aprofundada na avaliação como um todo. Era só para interromper. E esse processo de intervenção pela ludicidade, como você colocou, ele gera grandes possibilidades de trocas neuronais, porque a gente entende que mais estímulos faz com que aconteçam novas conexões sinápticas. E se eu tenho novas conexões sinápticas, eu tenho possibilidade de trocas de informação, consequentemente de aprendizado, né? Exatamente. A metacognição nada mais do que uma reflexão sobre o próprio processo de aprender. O próprio sujeito, através do brincar, no nosso caso a gente está falando de ludicidade, ele vai refletir sobre a própria aprendizagem, né? De uma maneira lúdica, sem tipo dizer, eu acertei ou errei. Sim. Ele reflete a partir do jogo, a partir de uma ação que é realizada ali. Naturalmente as coisas vão acontecendo, né? Porque é uma intervenção lúdica, né? E a avaliação neuropsicopedagógica, o que é? É exatamente a investigação do porquê desse sujeito estar apresentando algum comportamento, né, diferente do, entre aspas, dito aceitável, né? Que é o que as pessoas chamam de normal, porque de perto ninguém é normal. Aliás, normal aqui nesse mundo sou eu, né, meu bem? Então, o que é que acontece? A gente vai investigar o porquê desse sujeito apresentar, digamos assim, inadequação, sei lá, de repentemente, desse processo de construção do aprender dele. E a gente vai investigar por que isso acontece. Qual é o problema? É um problema de leitura, de escrita? Né? O problema é que ele está apresentando em matemática, né? Na questão do cálculo. É um problema real de cálculo? Ou será que é um problema de leitura? O que você acabou de falar. Às vezes o sujeito está ali, ele decodifica o que ele leu, mas ele não tem a compreensão do que ele leu. Então, muitas vezes a dificuldade que ele apresenta na matemática, no cálculo, não é necessariamente uma dificuldade de cálculo, mas uma dificuldade de interpretação. Sim. Por exemplo, o disléxico, ele pode muito bem apresentar essa dificuldade. E aí a gente vai ver que uma dificuldade, às vezes, desencadeia uma outra. Por isso que são tantos diz, que são disfunções. Sim. Né? Por isso que são tantos diz, que negam esse processo de aprender, de certa forma. Então, para a gente iniciar uma avaliação neuropsicopedagógica, a gente vai partir de uma queixa, onde a escola ou a família ou o próprio sujeito vão nos dizer, eu estou com uma dificuldadezinha aqui ou ali. E aí a gente vai identificar que dificuldade é essa, buscando entender esse sujeito do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social, do ponto de vista pedagógico, muitas vezes até do ponto de vista corporal, né? Então, quem é esse sujeito, né? Para isso, a gente vai precisar de se utilizar de alguns instrumentos de avaliação, alguns instrumentais que a gente se faz necessário, né? Então, primeiro, a gente vai ter
uma entrevista com a família desse sujeito, que é o que a gente chama de anamnese, né? É o momento onde a gente vai mergulhar fundo um pouco na história da vida desse sujeito, mesmo antes dele nascer, né? É importante saber quem é esse sujeito desde o momento da sua gênese, né? E em seguida a gente vai fazer uma entrevista centrada, operativa centrada na aprendizagem, que é o que a gente chama de EOCA, que é, na verdade, a possibilidade de entrevistar esse sujeito já através do próprio brincar, de uma maneira bem, digamos assim, sutil, né? Você está entrevistando aquele sujeito ali e ele nem está percebendo, porque você está brincando com ele, você está dando a oportunidade dele brincar com alguns instrumentais que você disponibiliza. Sim. E, num outro momento, a gente pode estar fazendo sessões lúdicas ou observação lúdica, né? Que é um outro momento interessante para a gente fazer. E só lembrando uma coisa, quando a gente fala, pessoal, de avaliação, né, de avaliação diagnóstica, de observação, a gente não pode perder exatamente o foco dessa palavra. Observação. Investigação. Eu, no primeiro momento, eu não vou estar intervindo em nada que esse sujeito está fazendo. Eu vou estar investigando, eu vou deixar ele à vontade, vou dar condição para que, a partir do instrumental que eu utilizo, ele me dê as respostas, entre aspas, que eu preciso ter. Sim. Através do brincar, através do desenho, através da utilização do jogo, de uma série de coisas. Então, eu vou estar observando. Depois de realizar essas sessões, digamos, entre 8 e 10 sessões que a gente realiza, aí sim eu vou traçar um plano de intervenção. É a hora que eu vou realmente fazer um trabalho interventivo na busca de corrigir ou minimizar alguns problemas que esse sujeito possa apresentar dentro da cognição, da aprendizagem que ele tenha, né? Como ele realiza essa aprendizagem. E aí eu já vou começar a entrar agora nos jogos, tá certo? Certo. Porque a gente vai falar, por exemplo, de um dos instrumentais que eu esqueci de combinar com você, mas não tem problema. Não, pode ir falando aí. É porque eu vou sempre lembrando de 1000 coisas. Tranquilo. Né? Que são as provas operatórias, né? Pronto. A maleta de prova... Pronto. Essa eu não tenho aqui, tá? Que acabaram todas. Tudo bem, isso não tem problema, né? Pronto. Porque isso é coisa fácil de se conseguir. Para quem quiser, depois, né? Esse rapazinho chamado Wilson Cândido, ele tem aí digamos assim, uma maletinha mágica cheia de instrumentos maravilhosos para a gente utilizar na avaliação. Pronto, deixa eu só falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, essa maleta de provas operatórias, ou maleta piagetiana, ou mala de Piaget, seja lá o nome que a gente dê, ela está em falta aqui na Estímulos, mas a gente já está fazendo reservas de pessoas que estão interessadas, porque provavelmente ela vai chegar em setembro ou outubro. Essa maleta que a gente tem, ela vem, inclusive, com um baralho, onde você pode ir acompanhando o baralho para fazer a aplicação de todas as provas, observando aí o nível em que a criança está dentro desse desenvolvimento e aprendizagem. Exatamente esse baralho aí. Olha aqui. Sua imagem está um pouquinho embaçada, Glaucia. Ó, tá de cabeça para baixo? Não, está um pouquinho embaçada a sua imagem. Virgem Maria, e agora? Porque para mim tá ótimo. Não sei se é a minha ou se é a tua internet. Deixa eu abrir aqui, peraí. Melhorou. Tá indo e voltando, mas pode mostrar. Pronto. Glaucia está mostrando o baralho. Tá ruim, pessoal? Não tô ruim, não. Tô bem, tô linda. Pronto. Glaucia está mostrando o baralho. É um baralho que tem as provas piagetianas. Ele vem junto com a maleta de provas. Vou mostrar a maleta agora. Mostra aí, Glaucia. Tá? Olha só, a gente tem esse baralho, pessoal, que ele vem com a instrução, né, de como aplicar as provas piagetianas uma a uma, né? São os testes de seriação, pequenos conjuntos discretos. Inclusive, eu vou mostrar aqui tudinho que tem aqui dentro dessa maleta. Tem o protocolo de resultados e o passo a passo de como realizar cada uma delas. Olha, é impossível o sujeito que está com esse baralhinho aqui não realizar tudo. Ele vai fazer
com a maior facilidade. Olha só, a mala é esta aqui. Inclusive lá, pronto, essa mala aí. Tá certo? Essa malinha. Oi. Inclusive está chegando essa semana aquele livro que também tem todo esse processo aí das provas operatórias, Sim. que é Neurociências e Psicopedagogia. Vê se você tem ele aí. Ele está chegando próxima semana, mas também já está praticamente quase esgotado. As pessoas já estão reservando bastante. A gente fez uma divulgação aí nacional. Pronto, ele está chegando próxima semana. Já também está quase esgotado a remessa que vai chegar. Olha só, olha que riqueza que vem dentro dessa malinha. Para a gente aplicar todos os testes. Interseção de classes, inclusão de classes, aí vem frutinhas, vem as fichas, né? Ó, vem os animaizinhos, vem tudo para você aplicar todos os testes. Vem os cubos tridimensionais, eu vou apresentar um por um, porque também não dá, né? Porque senão a gente perde muito tempo. Tem os palitos, ó, para seriação. Ela é completa, né? Os copos. Ela é completa, ela vem com 15 testes, se eu não estou enganada. Isso, os 15 testes. Olha só, para fazer o teste, né, de avaliação do peso, né? Como é que o sujeito percebe isso? Aí vem também esses copinhos, tá certo? Copinhos de vários tamanhos, olha, gente. Tá? Para a gente fazer os testes de conservação de líquidos, saber se o sujeito, se ele conserva, né? Ele tem noção de como é que se faz essa conservação de líquidos, se ele percebe a diferença a partir da quantidade de líquidos variando de tamanho, de espessura, essas coisas todas. Isso mesmo. Tá certo? É um material incrível, ó. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Então, esse material você não pode deixar de ter. Quando você vai fazer uma avaliação neuropsicopedagógica, é uma das primeiras coisas, depois da EOCA e da sessão lúdica, é o que você vai fazer exatamente as provas piagetianas. E, claro, essas provas, você não vai fazer todas as provas. Você vai fazer a prova adequada à idade do sujeito que você está acompanhando, né? E de acordo com a necessidade que ele apresentar, tá certo? É uma coisa importante que você tem que levar em consideração. Depois das provas piagetianas, você vai fazer as provas projetivas, né? Onde você vai avaliar o sujeito a partir do desenho. Tem esse livro também, que é do próprio Jorge Visca, que vai ajudar a gente a avaliar esse sujeito a partir do desenho. Inclusive, nós vamos fazer um curso, não é? Isso, teremos um curso próximo semestre dentro desse livro, que está chegando no próximo mês. Já esgotaram, está chegando mais. Muito bem. E aí, a partir daí, a gente vai fazer algumas provas pedagógicas para identificar como é que esse sujeito evolui dentro da área da leitura, da escrita e também da matemática, do cálculo, né? Como é que se dá o desempenho dele, né? E aí, depois disso, a gente vai fazer entrevista com a escola, provas e testes complementares. Agora, eu queria pedir, Wilson, para você ir colocando para a gente aí alguns jogos já voltados para essa área da prova pedagógica, por exemplo. Vai dizendo aí que eu vou mostrando. Vamos lá. Não vamos fazer prova pedagógica agora, não. Vamos para a ludicidade primeiro. Pronto. Você vai dizendo o nome do jogo e eu vou mostrando. As provas pedagógicas são as últimas provas que a gente deve realizar numa avaliação neuropsicopedagógica. Porque se o sujeito ele já chega com uma dificuldade pedagógica para a gente já vai logo direto nesse foco, esse sujeito ele vai desistir logo. Então, a gente vai conquistar esse sujeito a partir desse lúdico, para num outro momento a gente já pegar na área mais importante, que seria a prova pedagógica. Tá Vamos certo? lá. Você vai dizendo o jogo e eu vou apresentando e você vai falando sobre ele. Eu acho que é importante começar por esse. Pronto, esse daí eu acho que foi o primeiro que eu coloquei naquela relação. Pessoal, esse aí é um baralhozinho. A gente chama de baralho porque são cartinhas. É um baralho onde vai ajudar a gente a identificar, dentro dessa avaliação, os estilos de aprendizagem, tá certo? Quem é
esse sujeito, como ele aprende, qual é o estilo de aprendizagem desse sujeito. O estilo de aprendizagem desse sujeito é auditivo? Ele aprende mais ouvindo? O estilo desse sujeito de aprender é mais visual, né? É sinestésico? Como é que esse sujeito aprende? Então, esse baralho ele é sensacional porque ele tem esse passo a passo com características específicas de cada dificuldade e é sensacional para ajudar a gente nessa avaliação neuropsicopedagógica. Isso, e ele traz também o perfil representacional, que é mais ou menos como uma pessoa se comporta, o que pode ser indicado ou não enquanto atividade para ele, já que a gente vai respeitar aí a forma como ele melhor aprende. Então, o baralho seria, para mim, o pontapé inicial para a gente pensar naquele plano de intervenção. Porque ele começa a avaliação aí, né? Se eu identifico qual é o estilo, eu já sei qual é o recurso que eu vou usar, fica mais funcional. Pronto, já vamos fica pro próximo. Bem mais fácil. Qual o próximo, Glaucio? Com certeza. Agora a gente vai ver, por exemplo, uma torre de Londres, por exemplo. Você disse que não tem, mas eu trouxe. Pronto, eu tenho a torre de Hanoi, a de Londres eu não tenho. Nós vamos Tem brincar a de com ela Hanoi. agora. Vai lá. Olha, gente, Torre de Londres. Também vai chegar próximo mês. Tá certo? A Torre de Londres, a gente vai falar de duas torres agora, né? Que é a Torre de Hanoi e a Torre de Londres. Por que que elas são importantes? Alguém está perguntando qual é o nome do baralho? Estilos de aprendizagem. Estilos de aprendizagem. Estilos de aprendizagem. É baratinho, viu, gente? Isso aí, muito baratinho. Qualquer coisa, só pedir para o Wilson que ele tem disponível. Tá certo? Olha só, a gente vai falar de Torre de Londres e Torre de Hanoi agora, tá? A Torre de Londres, ela é um material que ajuda a gente trabalhar a evolução do pensamento do sujeito. Já que a gente fala de função executiva, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A Torre de Londres é esse joguinho aqui, que vem com 3 pinos, tá certo? Ele vem com cartas. Aqui é a carta inicial de como começa o jogo. E a partir daqui tem vários desafios para o sujeito movimentar essas bolas nesses 3 pinos, fazendo uma quantidade de movimentos específicos. Por exemplo, ele vem com essas cartas, onde ele apresenta vários problemas, situações que o sujeito tem que fazer. Por exemplo, a posição inicial é essa. Mas como é que esse sujeito vai fazer para deixar nessa posição aqui? Isso. Né? Quantos movimentos ele vai fazer? E aqui está dizendo, por exemplo, que ele vai ter que fazer só 4 movimentos para deixar essas bolinhas nessa posição. Então, é o momento em que o sujeito ele começa a pensar, a refletir, a planejar. E é exatamente esse o papel das funções executivas. Que tem nesse manual a avaliação neuropsicológica cognitiva, utilizado junto com essa Torre de Londres, que a gente está com ela em falta no momento, tá? Que ela é excelente. Vamos lá de Torre de Londres. Você está embaçado para mim, viu, Wilson? Agora... Aqui tá normal. Pois é, foi você que embaçou para mim agora. Vamos lá. Continua. Qual é o próximo? Cadê a Torre de Hanoi? Mostra aí. Torre de Hanoi. Pronto, gente. Tá todo mundo vendo a torre aí? A Torre de Hanoi é um outro jogo também onde a gente vai trabalhar a questão do planejamento, da organização, da lógica matemática, né? Certo? Do cálculo, de certa forma, da organização voltada para ordem, sequência lógica, né? Então, esse jogo, ele vem com... Deixa eu ver se é melhor daqui, Glaucio. Espera aí, só um minuto. Estão dizendo que tá embaçado lá, mas para mim aqui tá normal, o meu e o seu. Agora melhorou. Pronto, melhorou, vamos lá. Melhorou. Agora deu certo. Olha só, então a torre, ela vem com graus de dificuldades diferentes. Por exemplo, a gente tem torres com 5 pinos e a torre mesmo original, ela vem com 9 pinos. Eu acho que essa daí tá com 9, tá? Não, essa tem 6, mas a gente tá esperando chegar uma que tem 10 pinos, que é uma bem grande mesmo.
Gente, como é que faz isso aí? É porque eu não tô com a minha aqui, porque a senhora Alice está com tudo que Vamos é lá, você meu. tem que passar essa torre para um desses dois pinos, mas não pode deixar Isso, em nenhum momento a peça menor ficar por baixo da peça maior. A grande exatamente. sacada é essa. A sacada é essa. Pessoal, não interessa onde a torre esteja. Ela pode estar no meio ou pode estar do lado, tá certo? Você vai ter que transferir essa torre exatamente como ela está, certo? Utilizando todas faltou a palavrinha, como é que As chama? peças, As peças, todas as peças, passando de pino a pino, sem saltar pinos, não pode saltar pinos, e nunca sobrepor uma peça maior à peça menor. Nunca. E aí o segredo é esse. Nessa hora que você tem que usar a sua flexibilidade mental, né? E percepção é função visual, estratégia, mudança de plano. então, você vai montar a estratégia para fazer isso, né? É. Utilizando esses instrumentos, tá certo? Tem outra coisa que é muito interessante que a gente pode estar utilizando aí, que é. Você tá com o Criativo Look aí? Tô. Só que ele tá fechado aqui ainda, mas eu posso mostrar. Pode Criativo Look. mostrar? Gente, esse jogo, ele é simplesmente, eu sou até suspeita para falar, ele é sensacional. Ele vem com como é que a gente, são peças que são Ele vem com um números de 1 a tablado, 12. é um tablado de resina com 12 Isso, peças, que por baixo das isso. peças numeradas tem um mosaico, e ele, no caso aqui ele está só Colorido, né? com três cartilhas. Essa peça vai ser colocada em cima da página da cartilha e você vai dando respostas, colocando a pontuação em cada Pronto. resposta. Ao final, se você observar aqui, tem um mosaico. Para cada página, existe um gabarito que é um mosaico diferente. Quando você termina o jogo, que Exatamente. vira a peça, o mosaico tem que estar igual ao gabarito. Se tiver diferente, você tem que refazer o jogo todo. Então, esse aqui ele tem número e cálculo, desafio preparatório e até aprendendo a ver e raciocinar. Esse está só com 3 cartilhas. Mas a gente também já teve com 5 cartilhas. Esse é o último que eu tenho. Ele está só com 3 cartilhas e talvez em outubro chegue aquele completo com as 5 cartilhas, tá bom? É um jogo de função executiva, Exatamente. de estratégia mental. É muito interessante. Exatamente. Então, olha só, nessas cartilhas que o Wilson está falando, ele vem com vários desafios. E são desafios e tem um mini criativo também, que o Wilson Tá, está aí, tá é a faltando o mesma mini. coisa. O mini tá faltando. É O a mini só mesma são coisa, 6 só para peças. crianças menores, Isso. certo? Então, assim, ele vem com vários desafios para a criança também pensar, né, em como resolver esses desafios. E ela resolve esses desafios respondendo, colocando exatamente a resposta. Por exemplo, desafio 1, ela vai colocar o numeral 1 lá naquele lugarzinho. E aí, quando ela virar o próprio livrinho, ele tem a resposta. Quando ele Isso. virar, ele vai ver o próprio sujeito se a resposta dele está correta ou não. Se não, ele vai Exatamente. ter que voltar atrás. Alguém está perguntando onde pode adquirir esses jogos. Pessoal, é só entrar em Gente, contato todos comigo esses aí. materiais que a gente está mostrando aqui, todos eles a gente tem disponível para venda. Depois é só chamar lá no direct ou no WhatsApp que a gente passa valores direitinho, tá? Como é uma Depois você live, coloca o fica. seu WhatsApp aí, Wilson, para o pessoal saber, porque tu sabe, né? Eu não sei dizer essas coisas. Vamos Muito lá, bem. qual o próximo? Outra coisa sensacional, labirinto magnético. Tá aí? Gente, é maravilhoso, né? Esse materialzinho, ele vem com uma canetinha que tem uma peça que tem um imãzinho na ponta e aí ele vem com várias esferas de aço para que o sujeito leve essas esferazinhas que vocês estão vendo aí com a caneta. Ele pega a esfera e ele vai selecionar. Você pede para ele colocar uma esfera e ligar o numeral 1, ele vai colocar lá. 2 esferas, 3 esferas. E pode jogar com isso. É muito interessante, Isso. maravilhoso esse material. Inclusive, durante a avaliação, Glaucia, você tanto observa a pinça, como você observa a coordenação, como você observa se ele compreende noção de número e quantidade,
E mais Exatamente. interessante ainda, você observa o comportamento, porque ele vai se irritar, porque pode ser que o ímã caia, Exatamente. pode ser que ele não Controle consiga. de Você vê o compra, nível de tolerância. Controle inibitório, que é a função é executiva também. sensacional. A atenção, pessoal, a concentração, porque a necessidade do sujeito estar concentrado para ele poder levar a esferazinha lá no local Bora que tem muita adequado. coisa, vai já para a segunda live. Bora, menino, cuida! Corrida das cores, tá fácil aí? Tá tudo aqui Não, no meu... vamos já terminar. É rapidinho. Corrida das Corrida cores. das cores também é um outro jogo muito interessante, onde o sujeito ele pode estar trabalhando noção de cores, de organização, né? Pronto, é um joguinho que vem aí, é de acrílico, com várias bolinhas dentro, que você vai jogar essas bolinhas e ele vai dar uma sequência, né? E aí o sujeito vai organizar dentro desse tabuleirozinho as cores de acordo com o que apareceu lá naquele acrílico. Exatamente. É sensacional. Né? Lembrando, Glaucio, que você está mostrando inicialmente jogos que estimulam, não só avaliam, como estimulam as questões de ordem executiva, né? Atenção, concentração, tolerância, planejamento, sim, flexibilidade mental, estratégia, mudança de plano e controle inibitório. Só para dizer que a gente está falando de avaliação, pessoal, mas esses instrumentos a gente pode utilizar tanto para avaliação quanto para intervenção. Exatamente. Que a gente vai observar qual é o comportamento desse sujeito diante desse jogo, diante desse brinquedo. Exatamente. Né? Quais são as relações que ele desenvolve com esse brinquedo. A gente já falou Torre de Hanoi, Torre de Londres, charada tá aí. Charada, peraí que eu vou achar o charada. É tanto jogo que eu não sei mais nem onde é que tá. Charada. Será que eu peguei pesado, hein? Não, vai lá, charada. Charada é genial. As crianças amam. É também um jogo de desafios, né? Onde ele vem com um tabuleiro, com as respostas são através de desenhos. Ele vem com um baralhozinho que cada carta vale pontos, tipo 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos e 50 pontos, eu acho. E aí, nessas cartas, cada uma tem uma cor diferente, tem um nível de dificuldade. Ela vem com uma perguntinha, né? E aí o sujeito ele vai buscar a resposta dessa perguntinha através do desenho. Ou seja, lembrando, viu? Necessariamente não tem que ler para isso. Isso. Aqui ele vem um tabuleiro, 54 fichas de EVA e 90 cartas. Lembrando que é um jogo que você avalia a capacidade metacognitiva, porque é uma charada. Ele dá dicas e ele tem que descobrir o que é. Então ele vai compreender para além do significado. É muito interessante. Tem o charada e tem um outro que é o que é, que é o mesmo charada, só muda de nome. Mas esse aqui ele é bem funcional, porque ele é bem lúdico. Muito, muito interessante. As crianças amam. É porque eu tenho essas cores, mas não tem nada aqui comigo. Dá, tranquilo. Vai chamando aí que eu vou pegando. O relógio tá aí? Relógio. Olha só, gente, esse relógio colorido é sensacional também para a gente perceber se o sujeito tem noção de tempo, né? Trabalhar a questão das cores, né? Números, sequência numérica, né? Seriação, sequência. Então, assim, muita coisa. É um jogo simples, baratinho, que você pode ter e ele tem multifunções. Exatamente. Muito interessante esse muito material. Show. Alinhavos. Tem alinhavo aí? Tenho 2. Eu tenho esse alinhavo de costurar as frutas e legumes no porco-espinho, que é um trabalho de estimulação de cores, coordenação motora, noção de alvo, né? E tenho esse mais complexo, que é o de sobreposição das peças, que você vai formando bichos, sobrepondo uma peça à outra. É muito interessante. Você pode formar várias coisas utilizando o alinhável, ele vem com cadastro, ambos vêm com cadastro, isso, onde o sujeito vai trabalhar. A gente pode observar aí a pinça, coordenação motora, né? Organização, seriação, cores, uma série de coisas você pode contar. Você vai adaptando o material que você tem à situação que está exigindo ali no momento. Inclusive, Glaucio,
O alinhavo, é só de ele, um único tipo, mas tem o várias alinhavo, formas de utilizar. ele é um recurso muito, muito funcional para você preparar a criança para o uso do Nas lápis, para AVDs. AVDs, né? Porque ele é um trabalho mais minucioso de coordenação motora fina, óculo manual, noção de espaço, noção de alvo, direcionalidade, frente e costa, né? Frente e verso. Então, ele traz aí uma ampliação de possibilidades. Exatamente. Torre mágica. Estamos aumentando o grau de dificuldade, hein, meu povo? Aqui já entramos para matemática, já, né? Coordenação motora fina, Já vai para a equilíbrio. área da matemática. Isso, Do força cálculo. muscular e matemática. Cada peça aqui traz um comando matemático, mas aqui é uma torre de matemática, mas ela traz atividades simples e bem complexas. Então, já vai trabalhando oralmente ou pode também fazer o uso do papel e lápis, caso queira trabalhar outras questões. Exatamente. Cada pecinha sensacional retirada você é um trabalhar. comando matemático diferente. E aí você pode trabalhar também o cálculo mental, porque o Isso. sujeito ele pode calcular, mas ele também você pode verificar se ele faz o cálculo mental. É sensacional esse material. Aliás, o Criativo Look, ele também traz esse tipo de situação, Sim, não sim. necessariamente, né, dessa Isso. forma. Estilo, faça as combinações. Ah, esse jogo ele tá saindo muito. Eu tenho inclusive só 2 unidades dele. Mas é porque, meu filho, quem é que não se apaixona com isso aí? Esse jogo é excelente. De novo, metacognição, combinação, associação de ideias. É um recurso muito interessante. Ele trabalha diversas possibilidades, tanto na avaliação quanto no processo de intervenção, onde você tem diversas placas, são muitas placas, todo ele de MDF, um material que você também tem bastante resistência. Olha a quantidade de placas. Tu é louco, é maravilhoso. E ele vem. A Alane está dizendo aqui que tá com água na boca. Não fique com água na boca, não. Olha só, Alane, ele vem o tabuleiro, que você vai encaixar uma peça e vai localizar a outra peça que possa, de alguma forma, combinar com a peça que está aqui embaixo. Tem que combinar todas as figuras. Tá? Exatamente. Aqui pode ser número e quantidade. Por aí vai. Com números, é sensacional. É muito show mesmo. Muito interessante. Isso aí é perfeito. Porque você está avaliando o sujeito e ele está nem percebendo. Você está brincando aí. Pronto, você colocou uma coisa interessante. A gente, às vezes, tem um hábito de transformar o momento de avaliação em um momento muito formal. E muito tenso, não é tenso. E essa formalidade durante a avaliação, ela tira a espontaneidade da criança, do adolescente, e ele se sente como se estivesse em sala de aula sendo avaliado por uma nota. E acaba muitas vezes não se colocando da forma que é. Quando você faz uso da ludicidade, você deixa a pessoa tão à vontade, inclusive o adulto, que ele começa a fazer coisas e você não precisa nem avaliar, você só observa e vai registrando aquilo que você observou durante esse processo. Então, um recurso pode ser observado para milhões de coisas. Aqui a gente trouxe muitos para mostrar as possibilidades, mas um recurso você faz, né? Várias avaliações. Você pode, além de associar, você pode pedir para o sujeito escrever, para fazer uma série de coisas. Tem muitas coisas que você pode estar fazendo, né? É perfeito. Tem gente dizendo que vai separar dinheiro pessoal, não precisa separar dinheiro. Ligue logo pro Wilson, viu? Fala no direct, no WhatsApp, que olha, tem facilidades 1000. Aqui a gente facilita. Alene tá na área, muito bem, tá. Adquira. Próximo jogo, Glaucio. Vamos lá, Wilson. Tubarão Bocão tá aí? Tá. Gente, esse também é sensacional para crianças menores e até para a gente mesmo, sabe? Para adolescentes. É muito interessante. É um tubarão, né? Que ele vem com um tecido, e você desce ele abre o bocão, você coloca os peixinhos dentro da boca dele e vem com um anzol. E aí você vai puxar cada peixinho. E aí você, na hora que você puxar, o peixe, entre aspas, errado, ele vai dar aquela mordida na sua mão. Então, você tem que estar atento para não deixar ele pegar a sua mão. Isso. Tá certo? Aqui a gente trabalha cores, prontidão, atenção, isso. Força muscular, coordenação motora fina. É muito show. Muito interessante. Sem contar que é divertido, né? E, inclusive, pode ser usado na intervenção em grupo também.
E é o ideal, né? Porque é uma festa a gente usar isso. O imagem escrita, esse é sensacional. A gente já vai para a leitura escrita aí, né? Outro recurso com muitas peças. Aqui você tem 210 peças, são 30 PDF com 180 peças, que são as letras. E aqui você trabalha associação de palavras, figuras e letras, formação de palavras. Aqui você tem toda uma construção. A cada placa que você vai formando, pela letra inicial, vai formando uma palavra. Então aqui você já está avaliando. Você vai fazendo a leitura de imagem, né? Isso. E associando isso às letras que ele está adquirindo. E aí é o momento que ele começa a montar palavras de uma maneira tão sutil que ele nem vai perceber daqui a pouco que ele já está lendo. Exatamente. E, consequentemente, escrevendo, né? A partir daí, né? Bola mágica, tá aí? Tá, só lembrando que a bola mágica eu esgotei ontem e já estamos esperando chegar. Próxima semana talvez chegue uma nova remessa. Vai chegar, inclusive, a bola mágica com 12 furos. Viu, Glaucio? Vai chegar com 12 furos e com 20 furos. Eita, mais difícil. Assim não dá, meu filho. Aumentando o grau de dificuldade. Ela é tipo um cubo mágico, né? Você vai associar as cores, colocar a cor exatamente, né? Onde ela deveria estar. Porque ela vai estar misturada e você vai procurar. Para isso você tem que usar atenção, né? Associação força muscular, né? Tem a questão do tônus aí. Então, são várias atividades que você pode estar trabalhando com essa bolinha. É muito divertido, né? Muito divertido. É muito show, né? Muito show. Muito legal. O Cortex, tá aí? Tá, você não mandou? Não mandou? Ô, menina obediente! Cortex. Gente... O Wilson disse que tem 2, e aí eu só achava que tinha um, mas são 2, né? Tá um aqui, jogo também de desafios, né? Cortex 1 e Cortex 2. A gente tem os dois aqui, tá? Assim mas o 1 não tem muita diferença, não. Acho que são 8 cartas diferentes e as texturas são diferentes. Na realidade, já que a Lene mata na sala, o ideal é que você tenha o 1 e o 2 juntos e formem um Cortex gigante, entendeu? Essa é a estratégia. Esse Cortex, gente, aqui já exige... aqui você vai usar com adolescente, que tem um nível de compreensão melhor, porque é um jogo com mais estratégias complexas, avaliando textura, né, a questão tátil, avaliando percepção visual. Né? São 8 desafios. Labirinto, igualdade de linhas, né, retas ou diagonais ou verticais. Você vai ter que desafio para percepção de iguais, de falta, de complementação, mas exige já um raciocínio melhor, né? Então vai ser usado com adolescentes. A partir de 6 anos você já pode usar, mas o ideal é com adolescentes. Pode usar online. Olha, deixa disso, minha filha. Nada que o Wilson Carr não resolva. Pois é. Tá perguntando se pode usar isso aqui online. Não, porque isso aqui é um desafio que você tem que trabalhar a motricidade. Por exemplo, sendo em grupo, você coloca a carta na mesa e a pessoa que vai observar, quem identificar primeiro tem que bater a mão na carta para dizer a resposta. Então já tem que ter um trabalho aí de interação, de socialização. É diferente de um mais virtual, tá? Que mais, Glaucio? Por falar nisso, você falou uma coisa interessante, que outro dia eu me vi numa situação que eu jamais imaginei, por falar em jogo online. Deixa eu ver, cadê? Aqui eu tô com um jogo de dama, que é um jogo simples, né, que a gente pode utilizar também, né, o jogo de dama, o jogo de xadrez, que é um pouco mais complexo. E a Alice, a minha sobrinha, né, para quem me conhece sabe quem é a figurinha, ela... ligou para mim, porque ela me fez a seguinte pergunta, porque que eu não tinha o WhatsApp, né? Já foi logo me humilhando, mas tudo bem. Aí ela ligou pro celular do Rogério e pediu para eu jogar dama com ela pelo celular. Eu disse, misericórdia, como é que eu vou fazer isso? Não tem problema, tia Cláudia. Eu vou dizendo a peça, a senhora vai jogando comigo. Então, ótimo. Ela já queria sair ganhando, né? Ela se adaptou legal a essa situação aí, viu? Vamos lá, emboscada tá aí? Emboscada, tá.
Gente, só lembrando que todos esses jogos que a gente está utilizando, que a gente está falando, são jogos que trabalham com as funções executivas. Ou seja, né, para o sujeito refletir, planejar, montar a estratégia para poder desenvolver a atividade que o jogo exige. O Emboscada é também um jogo nesse sentido. E só lembrando que a gente está falando de avaliação, e essa forma de brincar com esse recurso é para que o avaliador observe os níveis de compreensão, de atenção, de tolerância, de aprendizado, né, a partir da execução exitosa ou não desse recurso, para assim pensar em como vai estimular durante o processo de intervenção. É a observação para a intervenção, tá? Exatamente. Vai lá, o Emboscada. Jogos de associação aí? Associação, vamos lá. A associação, aquele de combinação que a gente falou, mas os de associação de ideias eu não tenho aqui. Eu trouxe uns de associação mais simples, que era de figura-fundo, de complementação, mas os de ideias a gente não tinha. Né? Pronto, tem esse. Desde o nascer ao pôr do sol, o sujeito que aprende. Tem esse. E aqui, pessoal, esse jogo aqui, para, agora fazer igual aquele homem da novela. Para! Vai. Olha, esse jogo aí é o Tetris, que é esse World Intelligence. Gente, esse jogo, olha, ele acaba comigo. É sensacional. Você vai tirar todas as peças desse tabuleiro e vai pedir para que o sujeito encaixe essas peças dentro do tabuleiro. Ou forme figuras. Ele pode utilizar a imaginação e criar várias outras imagens. Esse jogo é simplesmente sensacional. Ele é uma espécie de Tangram também, né? Isso. Muito, olha, sensacional. Vou mostrar esse de associação. Esse é o quebra-cabeça de associação espacial, figura e fundo. A gente tem vários modelos, animais, transporte. Tem a associação geométrica, né, de figura e fundo e seriação numérica simples, inclusive com formato, onde complementa. Você tem ele de frações, fragmentado, e tem ele, cadê o outro? Acho que eu não coloquei, que é ele inteiro. Eu acho que não tem ele aqui nesse momento, mas é o inteiro. Tem, que eu acho que não tá aí, que é onde você associa números e quantidades, que é bem interessante também. Eu acho que esse eu não tenho aqui. Eu tenho um aqui, mas é só número, que é a associação espacial, só de número, que é esse aqui, ó. Tem aquele outro também que tem as figuras geométricas, que é um bem grande. Esse eu não trouxe aqui, Glaucio. Esse eu não trouxe, não. Não, tranquilo. Vamos para o próximo. Só para dizer que esses jogos de associação, eles são muito interessantes, porque o sujeito ele vai aliar, né, o conhecimento prático dele aquilo que se é colocado naquele momento. Deixa eu só chamar... Glaucio, só um minuto. Nós temos 7 minutos de live. Misericórdia, estamos terminando. Não, calma, mas a gente volta... E continua até finalizar todos os jogos que você mandou separar, que eu não separei de graça. Vamos lá. Estou terminando. Vai lá. Vamos lá. Labirinto inteligente, a gente já foi? Não. Gente, esse é demais. Também um desafio muito interessante. Ele vem com várias placas, né? Onde você vai montar vários cenários. E aí, ele tem esse maior que você vai adequar as plaquinhas e montar o cenário. Para isso, você vai precisar movimentar essas peças para chegar exatamente nesse cenário. E exato. Olha isso aí, meu povo. Você usa nessa mesma linha, Glaucio, só aproveitando, a gente tem também os cubos de memória, que eram no mesmo sentido. Pronto, eu até pedi. Os cubos de memória também é interessante, porque a gente vai, gente, avaliar a questão da memória também. Atenção, memória, concentração. Exatamente. Esse é um sensacional. O Tangram tá aí? Não, o Tangram que a gente tem é só aquele que a gente mostrou. E o Tangram da maleta de... Tem esse Tangram aqui. Tem esse Tangram aqui. Peraí, que tem... Esse aqui te monta várias coisas. Pronto, esse aqui é um Tangram. Só que ele é um Tangram que você vai fixar com parafusos. Sim. Entendeu? Que vai usar a furadeira.
que vai usar a chave Ou de seja, fenda, você mas vai formando o utilizar os tangram. termômetros e os parafusos para criar Isso. várias formas. Então, aí você vai usar criatividade, trabalhar a atenção, controle inibitório, né? Vai trabalhar a questão do controle muscular. Então, uma série de coisas você vai estar trabalhando aí, né? Isso. Bem interessante. Encaixes, nós temos aí vários tipos de encaixes. Encaixes eu trouxe alguns modelos, peraí. Eu trouxe esse mais simples, que é formando também imagens. Eu trouxe Sim. o combine e encaixe, que é um outro mais complexo. Perfeito. Trabalha Esse também a percepção. E trouxe os blocos de encaixe, que também trabalha com coordenação motora, percepção de cores, quantidade, tamanho. Criatividade, Isso. imaginação, né? O que mais? Perfeito. Torre inteligente. Torre inteligente. Torre inteligente é bem interessante. E torre de pessoal. equilíbrio. Pronto, são duas coisas. Uma puxa a outra, né? Como se diz. Isso. A torre inteligente é interessante porque ela vem com pinos e peças com as cores as quais o sujeito ele vai ter que associar a cor, a pecinha lá e montar a torre para que ela não caia, né? Tem que ter esse cuidado. E a torre de equilíbrio da mesma forma, ele vai montar, vai tirando peças até que ela, né? Associando cores, colocando de acordo com as cores. Tem um dadinho que ele vai jogando e a cor que aparecer ele vai montando. Tem... A Animal esquece esse negócio aqui, é sem limite. Que nada, gente, maravilhoso. Que mais? Que mais, Glaucia? Sacola alfanumérica, tem aí? Olha só, pessoal, essa sacola é genial também, porque a gente pode trabalhar com números e letras, a gente pode fazer cálculos, né? Escrever palavras, montar sílabas, organizar essas letras, sequência lógica, alfabeto silábico perfeito, é um outro jogo, né? Bem interessante para a gente montar palavras. E aí a gente vai criando N atividades a partir disso aí. Tubos de memória, a gente já viu. Cartas para ditada, aproveitando que a gente estava falando de alfanumérico, né? Carta ditada. Maravilhoso, né? Porque ela vem, a cartinha vem com a gravura de um lado e a palavra do outro. Então, você pode apresentar a gravura e pedir para que o sujeito escreva o nome daquele desenho. E aí, depois você vira e ele mesmo identifica se ele escreveu corretamente ou não. Muito interessante, adoro. Tapete mágico tem aí? Não trouxe. Pula. Oh, meu preferido. Bora, tem 2 minutos. O tapete mágico, gente, é mágico, já tá dizendo. Ele vem com canetinhas que você abastece com água. Interessante que a caneta nunca seca. E aí você escreve nele, dentro de 5 minutos vai desaparecer. Você pode escrever letras, números, palavras, desenhar, fazer uma série de coisas. E é muito resistente o material. Show, maravilhoso. Glaucia, deixa eu só encerrar pra gente voltar, porque aí é melhor que a gente não para. Hoje tá não, bom? já estamos terminando. Vai lá. Ó, gente, eu vou encerrar a sala e a gente volta em seguida para continuar conversando sobre essa temática de avaliação neuropsicopedagógica e ludicidade. É 2 minutinhos só, ninguém vai embora não, fiquem aí.